Galera, hoje eu tô aqui com o Felipe e também aqui na Craft Motos em Campinas, São Paulo. Recentemente ele entrou em contato comigo no Instagram, eu não conhecia, eu já tinha passado aqui em frente, mas eu não conhecia aqui, não conhecia o Felipe. E aí o Felipe acabou comprando uma Versys 300 e me chamou lá no Instagram, batemos um papo. Enfim, um achado aqui, uma oficina especializada em Big Trails. Isso. E então eu tô aqui com o Felipe, que é mecânico e dono aqui da empresa, proprietário da empresa. E hoje nós vamos conversar aqui sobre essa maravilhosa GS 1250 2022 versão Rally, topo de linha. Felipe, muito obrigado por estar aqui, por compartilhar o seu espaço e também os seus conhecimentos que você vai compartilhar já já. E fique à vontade aí de se apresentar e dar suas saudações iniciais para o pessoal. Obrigado pela oportunidade. Bom, eu sou o Felipe, eu estou aqui na Craft Motos em parceria com o Cal, que é o grande responsável e idealizador aqui desse local. Eu estou há 4 anos, mas a nossa oficina está aqui há 30 anos neste mesmo local. Temos até um pouco mais de idade, ela surge em 88, em outros 2 locais, mas ela vem para cá mesmo e se fixa há 30 anos, então a gente está aqui nessa esquina. É muito difícil quem é de Campinas e nunca passou aqui na frente, porque ela tem um destaque, a gente tem as motos ali na parte superior e isso já... Tem umas vitrines muito legais ali. O pessoal já fica bem aceso com essa informação, então muita gente passa e vê. Hoje a nossa grande especialidade aqui são justamente a manutenção das Big Trails, BMW Triumph principalmente, bem como as outras, as Kawasaki's, enfim, outras motos nesse nicho de maior cilindrada. A gente não se especializa tanto em coisas específicas, tipo moto de off-road, moto de pista, de superbike, mas alguma coisinha de todas elas a gente faz. O que a gente hoje não acaba fazendo mais são motos de pequena cilindrada, porque o fluxo delas é muito grande e a gente é muito enxuto. A gente se especializou nessas motos e para a gente conseguir ter essa qualidade que a gente tem, a gente acaba só ficando nelas mesmo. Eu sempre gosto de trazer mecânicos e soluções para o mundo motociclístico, porque principalmente para esse nicho de motos de cilindradas maiores, é raro encontrar bons lugares. Exato. Eu sou um grande crítico na internet, imagino que você saiba disso. Sim. Porque a maioria dos lugares não oferece um serviço de qualidade. Então eu sempre gosto de trazer aqui e de mostrar para vocês opções e soluções, porque todo mundo vai precisar de um lugar como esse, uma oficina como essa. Então, muito obrigado por estar aqui compartilhando tudo isso com a gente. Imagina. Ô Felipe, vamos lá. Hoje, pessoal, quero conversar com ele. Ele já foi dono de GS, né, e de outras Bigs e várias outras motos. Exato. Tem bastante conteúdo como usuário, mas hoje eu quero aproveitar dele, o conhecimento dele como mecânico, que é um negócio mais difícil de encontrar, né? Donos a gente acha mais fácil, Sim. Mecânico que esteja apto a compartilhar aqui é um pouco mais difícil. Então hoje eu vou fazer perguntas para ele sobre as opiniões dele como mecânico, da experiência dele como mecânico. E a primeira que eu queria dizer é, conta pra gente o que você gosta nessa moto, o que você acha que é legal, que é bacana, e depois na sequência conta o que você não curte, que poderia ser melhor e etc. Vai lá. Vamos lá. O que eu gosto nessa moto, principalmente nessas últimas gerações dela? A parte principal é a suspensão. Infelizmente, não tem ninguém que tenha uma suspensão igual a ela. Eu imagino. Recentemente, eu fiz o test drive na nova Tiger 1200. Ela tem toda uma proposta nova, diferente, tem uma suspensão muito boa. Porém, os telelevers e paralevers dessa moto, que são essas bandejas, tornam essa moto com um chão inigualável, no sentido de você consegue deixar ela super mole, super dura e fazer o que você quiser com ela. Ela não vai dar bola para isso. Ela não tem mergulho por conta disso. Isso eu até falo para os clientes quando eles perguntam, para mim uma das melhores coisas que ela tem, tá? Essa parte da suspensão dela. Outra coisa que ela evolui bastante nessa geração, diferente das anteriores, até 2012, a geometria dela ficou muito bem acertada. O que é isso? Na prática, a gente consegue manobrar, andar com a moto muito mais fácil. Ela não aparenta o peso que tem. Certo. A gente brinca muito que nem aquela de vento que você viu lá em cima. Cara, ela é tão fácil quanto a sua moto para andar. É absurdo. Então é muito simples. Você pega o jeitão dela muito rapidamente. Então
A parte da geometria, a parte da suspensão dela, eu acho que são um grande diferencial nessa moto. A 1250 ela teve uma alteração de cabeçote, mais especificamente aqui, que tem o Shift Cam, ele é mais com atuações eletrônicas, realmente também dá uma diferencinha. Eu gosto mais dela para andar do que as outras gerações anteriores. Ela é mais entregue a potência com uma certa linearidade baixa, né? Baixa, média, que dá um conforto. As antigas o pessoal até gosta quem anda mais forte. A antiga acelera mais, ela é mais bruta nesse sentido, mas essa tem um certo controle a mais. Então na nova ela realmente está apurada, ela está muito, muito legal. E o que você não curte, que você acha que poderia melhorar? Olha, o que eu não gosto nela, no sentido, o tamanho dela aqui acaba limitando algumas situações. O nosso parceiro Cal, ele tem uma dificuldade na perna, ele não tem GS hoje porque a perna dele precisa ficar esticada e o cabeçote vai atrapalhar. Não que isso seja uma situação para todas as pessoas, mas esse cabeçote ele te obriga a você ter um protetor de motor. Não tem jeito. Caiu. Ela é uma Big Trail é feita para cair, então se você dá uma caidinha aqui de lado, infelizmente aqui vai ser a primeira coisa que vai pagar o pato. Então esse motor que sai muito para fora, ele acaba ficando muito exposto. Esse sentido é bem complicadinho, sabe? Acaba deixando ela um pouco chatinha nesse sentido, muito cuidado com essa parte, né? Você acaba ficando meio receoso, né? Entendi. Então é um ponto que eu acabo não gostando dela, tá? Algumas coisas de versão dela também acho que não faz referência não. É mais isso daí mesmo. Já tô sentindo no ar aqui que tem pouca coisa para falar mal dessa moto. Você viu que ele teve dificuldade aqui. É bem difícil, Mas de fato essa moto, digamos assim, ela tem um respeito, uma moral muito grande no mercado e no mundo, né? Exato. É uma das Big Trails que mais fazem sucesso no mundo. Exatamente. E ela faz isso porque ela é o que é. Estamos aqui para aprender mais sobre ela. Né? Então beleza, o que você mais curte dela é a ciclística e as suspensões. Eu ia conversar com você também sobre os telelevers que ela tem. Certo. Você já deu aí uma pincelada, mas já a gente conversa melhor sobre as suspensões. Uma das dúvidas que nós usuários na hora de escolher uma motocicleta a gente sempre tem, e você vai saber muito bem disso porque você é motociclista também, é se o projeto é confiável, porque ninguém merece comprar um negócio que você vai fazer um turismo e fica quebrando e etc. Sim. Conta pra gente, dá pra encher o tanque aqui e sumir com essa motocicleta? É confiável o projeto dela? Sim, o projeto dela é muito confiável, tá? Hoje eu estou me baseando em todas as que eu tenho contato. A gente é bastante entusiasta também, então a gente tem pesquisa e informação de muitas delas, tá? Hoje problemas que ela acaba dando são pontuais, eventuais, não são críticos, tá? Ela é uma moto realmente muito boa para você fazer isso, tanto que o pessoal gosta muito e faz muita viagem com ela. Ela não vai te deixar assim na mão tão facilmente, tá? Coisas eventuais que ela vai ter, ela tem algumas coisinhas eletrônicas que são pontuais, precisam ficar de olho nisso. Certo. Então não são coisas que você vai conseguir prever, porque é eletrônico, o eletrônico vai dar uma situação de simplesmente parar de funcionar, e isso infelizmente nós estamos sujeitos a todos os veículos daqui para frente, carros e tal, tá ficando tudo elétrico. No próprio salão que teve recentemente lá na Europa, as motos elétricas estão muito fortes. Elétrica é eletrônica, não tem jeito, se parar, a mecânica em si é mais fácil de você prever e saber como está a situação de um problema, mas eletrônica, algumas coisinhas pode acabar dando. Entendi. Então, no geral, é confiável, mas não é uma moto perfeita que vai como todas. Exato. Né? Então, a gente pega aqui uma Versys 300, que é considerado confiável, a 650 também, mas não são perfeitas, dá pau. Exato. Se você ficar nos fóruns e ir a fundo, você vai achar todos os probleminhas dela, vai achar todos os probleminhas lá.
E aqui não vai fugir. Não, a gente brinca, né? As motos sempre vão ser o cobertor curto. Sim. Se você puxar para um lado, ela vai liberar ela vai abrir do outro, não tem uma que fecha tudo, serve para você fazer tudo, não vai ter como. Mas o mais importante é que no contexto geral, você como mecânico considera sim um projeto bem consolidado e confiável. Sim, perfeitamente. Show, isso é importante. Aqui, Felipe, a gente tem uma moto enorme. Sim. Né? O pessoal olha que um iniciante no mundo motociclístico olha e fala, putz, enorme, né? E aí as motos grandes, né, geram um problema que ela vai perdendo versatilidade. Você como dono, né, hoje em dia você tem uma Versys 300, mas já teve vários modelos, enfim. Para que tipo de usuário, para que tipo de motociclista você recomenda esse tipo de moto? Olha, essa moto hoje exclusivamente está para o mototurismo que a gente fala, né? Seriam aquelas viagens tanto para curta distância ou para grandes distâncias, para atender de uma forma mais para o que ela foi feita. O que ela vai incomodar algumas pessoas, hoje tem algumas pessoas que querem utilizar a moto como um veículo único. Então, durante a semana eu preciso ir no centro fazer alguma coisa, preciso ir num shopping, preciso ir num mercado e depois eu vou viajar. Essas situações ela pode incomodar um pouco. Incomodar tanto no sentido do tamanho, justamente, quanto de consumo, desgaste. Hoje pneus, gasolina estão em preços bem promocionais, né? Então isso acaba atrapalhando. Tanto que hoje a gente tem muitos clientes que têm uma moto dessa e usam uma pequena scooter, alguma coisa para o dia a dia. Acabam até fazendo manutenção nessas pequenas scooters dos clientes por conta deles terem essas grandonas e precisam desse auxílio para isso também. Então hoje para uma moto, um mototurismo dela seria legal. Elas fazem off-road? Fazem, sem problema. Só que tem muita gente também indo muito pro off-road com essas motos. Elas não foram tão feitas para isso. O desgaste, a durabilidade de vários componentes vão ser prejudicados. Então, assim, a pessoa não pode confundir essa moto com uma moto trail. É aquilo, é sempre um cobertorzinho curto. Não adianta puxar muito para lá que ela não vai querer muito aceitar. Então, a gente acaba vendo alguns pontos desse tipo de uso que podem prejudicar um pouco o usuário, né? Então, basicamente, o forte, mototurismo. Mototurismo, sem dúvida. Mas é sim uma moto versátil, sim, que vai tolerar uma terra e etc. Exatamente. Mais versátil que a Versys 650, por exemplo. Sim. Mas também tudo tem limites, né? Justamente. E aí é que entra as especialidades, né? A moto esportiva para isso, a trail para aquilo. Exatamente. Né? Então exatamente. Aqui ela busca a versatilidade de se encaixar um pouco em todos os setores. Isso, exatamente. Legal, vamos para a polêmica então. Perfeito. E vamos conversar sobre problemas e defeitos. Certo. No mercado, né, no meio entre os motociclistas, é sempre e o cardan, e a eletrônica não vai dar pau comigo lá no deserto do Atacama e etc. Conta pra gente, Felipe, o que você mais vê de problemas aqui e conta também sobre o cardan, se dá problema, se não dá, se é confiável. Conta também que tipo de transmissão final você acha mais legal. Sim. Mas vamos por partes, Vamos lá, problemas. O que mais você vê aqui? Olha, na 1250 hoje, acaba que eu não vejo muitos problemas por conta da grande maioria delas estar em garantia. Então estão em garantia, acaba que a BMW abafa bastante as coisas e a gente não sabe de muitas delas. Tá? Mas vamos na geração um pouco anterior, vai até uma 2018, 2019, que seria a antiga 1200, muito parecida com essa, tem só alteração do cabeçote, basicamente, que é um pouco diferente. Essa moto ela tem alguns probleminhas que são pontuais, como eu disse, pode ter algumas que vai ter mais, outras que nem vai ter, nunca vai acontecer, enfim. Eu já peguei bastante problema de acelerador eletrônico. Esse acelerador aqui ele tem um componente ali dentro, que aliás, só um parênteses, a BMW, a eletrônica dela é muito diferente de outras coisas, que nem você fala que é um acelerador eletrônico, é um potenciômetro, não é um potenciômetro, é totalmente diferente, ela usa modos muito diferentes para fazer as coisas. Então esse acelerador, a gente já pegou o caso dele, ele não passa a informação perfeita, então ela acaba não passando de 4.000 giros, por exemplo, fica com a luz da injeção acesa, é isso daí. Outra situação que eu pego às vezes também, o sensor de posição do comando, que fica lá do outro lado nas 1200, essa daqui eu não sei se comando de válvulas. Do comando de válvulas, ele também, ela fica toda atrapalhada para andar também,
só trocando componente, um componentezinho blindadinho, não tem o que fazer, tá? Essas, quando acontecem em garantia, a gente não fica nem sabendo, mas agora as que a gente vê, as que já não estão mais tudo, essas são algumas partes. Antigamente também ela tinha um probleminha bem chatinho, os botões dela, o jeito que eles também são feitos, é uma fitinha ali eletrônica, alguns deles gostavam de dar uns maus contatos e às vezes parava de funcionar. Na teoria isso tinha que trocar o punho todo. Hoje eu acredito que tenha profissionais, se não me engano alguns dos clientes me comentou que tem profissionais que muito cuidado conseguem fazer a reparação, mas é uma coisa muito pontual. As mais antigas, tá? Essas a partir de 18, se eu não me engano, que o botãozinho delas de comando são pretinhos, eu não cheguei a ver tanto com esse tipo de problema, tá? Basicamente de eletrônica é isso. Certo. Do restante dela aqui, e uma coisa eletrônica que tinha nela também, o sensor de pressão de pneu. O sensor de pressão de pneu, com uns 3, 4 anos nessa geração mais nova, ele pode parar de comunicar. Ele pode parar de comunicar ou por conta da bateriazinha que está dentro dele, ou por conta dele mesmo parar de querer conversar com a central. Isso também dá problema. Hoje já tem alternativas de reposição que o pessoal está buscando para conseguir fazer esses pareamentos. Porque na concessionária, novamente, comprar sensor novo, parear, e é isso daí, tá? Porque senão ele fica avisando você lá no painel, que o pneu está murcho, não estou conversando com o sensor, é bem chatinho isso, tá? Basicamente, eu acho que de eletrônica são essas coisas que pode estar acontecendo. Beleza, e aí vamos para o famoso cardan. Pro famigerado. Explica rapidamente, basicamente o que é, para que ele serve, às vezes o pessoal não sabe, tem alguém que não sabe. Sim. E conta pra gente se dá problema, se não dá. Vai lá. Vamos lá. O cardan é a parte da transmissão final aqui da moto, tá pro lado de lá, depois a gente faz algumas imagens lá, fica melhor. Que vai transferir a potência do motor câmbio para a roda traseira para a moto andar. É muito parecido com um carro que usa cardan, um caminhão que usa cardan, tá? Então aqui é uma proporção menor, mas funciona mais ou menos da mesma forma. O que é o grande questão desse carinha aí? O projeto dele é interessante, o sistema é muito interessante. O que a gente percebe, eu vou até falar agora como pessoa, Felipe, o que eu acho que acontece nesses cardans. Ele tem um material muito pobrinho nessa moto. Por que nessa? Porque se você pegar uma 1150 que nós temos ali também e você abrir o cardan dela, o material não tem absolutamente nada a ver. Eu já cheguei a abrir cardan daquele com mais de 100 mil quilômetros, ele parece que saiu da loja, tá novo. Esse daqui dá uma impressão que ele tem uma suscetibilidade a aceitar umidade e corrosão muito mais fácil. O que é o grande calcanhar que a BMW até hoje não aceita? Ela não lubrifica esse cardan. Preventivamente, você fala? Tinha que já sair lubrificado, ela não lubrifica. Ela faz uma camadinha na coifa num lugar errado, que vai prejudicar o isolamento dela ali, porque a graxa pode atacar um pouco essa borracha ali, a coifa ficar um pouco mais aberta. E só no cardan mesmo, você vai ver, ele não tem nenhuma lubrificação, era só ele estar lubrificado. Hoje, o que a gente acaba fazendo é muito desse serviço de fazer uma lubrificação e uma manutenção nesse sentido, nele todo, tanto em cima quanto embaixo, para ele ter essa proteção. Isso faz com que ele não vá dar problema muito fácil mesmo, sabe? Assim, 10, 20 mil quilômetros, depende do que você vai estar fazendo, você não vai ter problema. Fazendo isso, ele é muito confiável, muito confiável. O que não é confiável, que infelizmente a gente indica os clientes e a gente mostra para eles, as revisões da BMW, ela não abre, ela não lubrifica, ela sempre vai esgueiar disso. Muitas vezes eles dizem que isso não está previsto na manutenção preventiva da BMW. E de fato não está, eles não foi reconhecido oficialmente. Então acabam ficando na mão. Hoje eu faço muito serviço de cliente que pega a moto da primeira revisão, da segunda revisão de 1.000, 10 mil, na BMW, trazem para cá só para fazer cardan e dá uma geralzinha nela para ver o que aconteceu de revisão nelas, porque infelizmente é um calcanhar, não é um problema, não é para ter medo disso. Tanto que hoje eu falo, o cardan é muito confiável, ele não vai te dar problema por causa disso. Entendi. É bem preciso isso, tá? Então no geral é confiável, desde que você saiba lidar e cuidar dele. Exato. Ele precisa de uma manutençãozinha que não pode deixar para trás, tá? Infelizmente. Show.
Bom, conta pra gente aí, Felipe, o que é essa peça aí? O que você nos conta? Ó, esse é o famigerado cardan dessas BMWs, tá? Então, aqui são as partes estriadinhas dela. Isso aqui encaixa lá em cima no câmbio e aqui lá embaixo no diferencial. Esse daqui já teve até um tratamentinho justamente para tentar inibir o máximo possível da parte de ferrugem e corrosão que acontece nele. Depois eu vou tentar arrumar umas imagens e passar para o Ricardo aí para vocês verem como que chega a ficar alguns cardans e como eles travam tão forte de ferrugem. Esse aqui ele está seco, né, no momento, mas o que a gente faz é justamente deixar ele todo engraxado, tanto na parte da trizeta aqui dentro, quanto na parte do entalhe, onde vai nos pinhões, né? Para isso aqui, porque é uma peça muito bruta, muito confiável, mas ela precisa de uma assistência, né? Não tem jeito. Você olha para ela e fala, não, isso aqui é muito mais resistente com a corrente de transmissão e com a corrente. Sem dúvida. Mas sem dúvida. Tem seus detalhes aí de Exatamente. Pontos de atenção e manutenção. Exatamente. Comenta com a gente, já que a gente está falando aqui sobre o cardan, sobre os tipos de transmissão, fala um pouquinho sobre elas, o que você mais curte, menos curte, e as ressalvas que cada uma delas tem. Sim. Isso é bem interessante porque motos com cardans geram um impacto bem diferente. Putz, cardan é interessante, né? Sim. Ou não, né? O medo também acontece. Então vamos comentar um pouquinho, aproveitar que você tem um conhecimento aqui de chão de oficina, que é bem legal. Conta pra gente sobre os tipos de transmissão, o que você acha delas? Sim. Bom, a primeira, como a gente já está dizendo aí, o cardan é o grande, famoso, tanto para o bem quanto para o mal, né? Conforme a gente estava dizendo, mas sem dúvida é o preferido. É o preferido, é o confiável, mas com aquela pequena ressalva. Ele também precisa de manutenção. O grande mito é que o pessoal pega uma moto de cardan porque ela não tem manutenção. Não é assim que funciona. Tudo precisa de uma manutenção. Às vezes com mais frequência, com menos frequência. Mas precisa, com manutenção tudo. O cardan, sem dúvida, é a primeira transmissão nessa linha de motos, nesse tipo de uso. Um pequeno ponto negativo dele é o cardan é o que mais vai roubar potência no motor. Então, o motor que tem uma potência gerada X ali, ele vai ter um pouquinho menos na transferência de roda, tá? Mas geralmente são motos mais robustas, com muita potência de sobra, né? Por isso que eles não vão ter. Por isso que hoje quem exige performance, por exemplo, uma KTM do 290, uma Ducati multistrada, elas vão usar corrente, porque elas querem toda a potência que saiu ali disponível sem perder nada, tá? Porque seria um motor que tocaria um cardan tranquilamente, mas é uma outra proposta. Por isso que eles acabam fazendo dessa forma. A minha segunda transmissão de preferência eu acredito que fique na correia mesmo, com algumas ressalvas também. A correia ela tem duas situações. Geralmente para as motos trail, elas precisam ter uma folga mais generosa do que uma instalação de uma correia numa moto custom, por exemplo, que praticamente não existe folga. Essa folga, se ela não ter as medidas e as especificações técnicas que o pessoal passa, ela pode te gerar problemas, tá? A outra situação da correia também, ela não vai aceitar muito um off-road mais pesado. Você fazer viagens e eventualmente pegar uma estrada de terra, alguma coisa, ela vai te atender, não vai ter problema, mas você vai fazer só para fazer trilhas, para não ter problema de limpar transmissão, limpar corrente, ela não... Pode ser que ela não te ajude muito, porque ela vai sofrer com os detritos, com pedras, com coisas maiores que podem estar entrando nela e machucando. Acaba que ela é um componente de borracha, principalmente, apesar dela ter geralmente a liga de Kevlar e fibra de carbono, mas ela não vai resistir, depende do tempo, tá? Então, acho que seria essa parte. A minha outra opção, tá? Tem até uma outra opção, o CVT das scooters. Eu gosto muito de CVT de scooter também. Já tive algumas scooters grandes também. Eu acho uma transmissão muito legal também. Ela não te dá manutenção, é rápida, né? De ter que ficar limpando, pois não entra chuva, sujeira dela. Ela faz uma sujeira lá, precisa de uma manutenção muito parecida nos tempos de um cardan, cada 10, 20 mil depende da transmissão. E ela atende muito bem, ela é muito precisa também, muito legalzinha, ajeitada. A parte ruim dela, em rodovias, em viagens, muito tempo girando, eu acho que ela dá uma fadigadinha a mais. Eu já tive scooters grandes e eu percebo que quanto mais ela vai esquentando, mais a performance dela vai diminuindo. Existem possibilidades de correr com materiais melhores, Kevlar,
Enfim, isso melhora bem, mas ela sofre bastante com calor e muito tempo ali usando. E por último, a nossa querida corrente, que é a mais suja, a mais trabalhosa, a que mais te dá manutenção em curto prazo, mas é a que mais o pessoal sabe mexer, o que mais você consegue resolver, o que mais não vai te dar dor de cabeça nesse sentido de estando bem cuidada, lógico, né? Então essa seria a minha escala das relações. E a que mais dá performance. Que mais dá performance. É a que mais transmite a potência. A ponto negativo é que ela mais te dá trabalho, sujeira, esticar, manutenção, mas é a que mais vai entregar o máximo que o motor entregou. O soltou de potência ali é o que ela vai transferir para a roda. Por isso que motos velocidade usam o que? Corrente. Exatamente, você não vai ver nem a elétrica da MotoGP, ninguém tá andando de correia, não tem jeito, infelizmente, é a corrente mesmo. Interessante, isso é muito legal a gente ter um senso crítico, entender o porquê e as facilidades e dificuldades de cada um, mas sem dúvidas, na minha opinião, o Cardan é o que a gente tem de melhor. Sim, sim. Porque, cara, você poder não ter que ficar lidando com óleo, lubrificante e ajusta dali de cá. Exatamente, exatamente. E você tem a segurança de poder andar no barro aqui também, isso né? mesmo. Porque ele é fechado e tal. Então, sem dúvidas, acho que o Cardan, com as ressalvas dele, sim, sim. é uma das melhores opções para motos com motores grandes, como ele já citou muito bem. Exatamente. Aqui, né? Vamos bater um papo agora, Felipe, sobre as suspensões dela? Sim. E porque, sem dúvidas, aqui a gente tem algo muito diferente, porque a gente não encontra na maioria das motos esse tipo de tecnologia, principalmente da dianteira, né? Aquele telelever diferente, etc. Sobre o uso, né, e a opinião sua como usuário, né, de ciclo digital você já deu, mas eu quero que você traga um pouco agora a sua opinião como mecânico, se dá problema, se não dá, se a manutenção é muito difícil, se não é, enfim, é confiável, como é que é essa questão de chão de oficina? Sim. Bom, vamos lá, a grande maioria dessas motos, essas mais novas, a geração mais nova dela, nas versões premium para cima, elas vão estar todas com suspensão eletrônica, que é o famoso ESA. E essa eletrônica, ela tem um ajuste tanto de carga quanto de performance, tanto na traseira quanto na dianteira. Isso faz a moto ter um ajuste junto ao piloto para o que ele quer muito forte. Lembrando que, na minha opinião, essa suspensão, por ela ter esse sistema, ela aceita muito desaforo, né? Você pode andar com ela toda macia, toda dura, com garupa, ela é muito estável. Você não tem uma performance que ela tem numa outra moto. Se você, exemplo, colocar tudo no macio, andar com garupa, você vai sentir uma diferença muito grande, até sustos. Sim. Essa moto dificilmente te passa sustos por esse motivo. Então, ela tem uma cópia muito grande, ela não tem mergulho na frenagem, ela é muito boa. O grande questão dessa suspensão, ela precisa de alguns detalhes de cuidados, que a gente pegou casos de moto que eventualmente vão para o guincho, para pneu furado, alguma coisa, o guincho amarra elas. Só que essa moto, ela desarma as suspensões enquanto ela está desligada. Então ela está toda durinha. O guincho amarra ela. Quando você amarra, ele cede à frente e atrás. Chega num destino ou lá em cima, depois que o guincho amarrou, ele fala: eu vou pegar o quilômetro da moto. E ele liga a chave. Quando ele liga a chave, os motores querem subir, só que a moto está amarrada. A gente já viu ter problemas e estourar o amortecedor. Excelente dica, por conta disso. Aí. Então, sempre tomar cuidado com isso. No uso normal, a gente pede sempre também para tomar o seguinte cuidado. Vai viajar, tá com garupa, 3 malas, pesadão. Subiu na moto, ela anda, ela está toda no baixo, no macio, e você vai aumentar porque você está com carga. Não faça isso com a garupa, com as malas todas, com nada em cima. Essa subida forçando pode também danificar ela. Ela também pode judiar. Se você vai fazer essa situação, sobe sozinho na moto, dá aquela aliviada, fica na pontinha dos pés, ajusta a suspensão, ela vai atuar ali, maravilha. Pode subir garupa, pode fazer tudo. São pequenos cuidados que a gente já viu acontecer, porque eventualmente eu não vejo se a suspensão dá problema sem ter alguma interferência parecida com essa, tá? Ela é muito confiável também, ela ajusta muito bem, tá? A própria BMW está usando essa suspensão já faz um bom tempo, desde as antigas já usavam essa suspensão muito parecida, elas foram só evoluindo, tá? Então eu acho que de praxe a suspensão dela seria isso mesmo.
Tá, a questão do guincho que você comentou, então a orientação seria não ligar com ela amarrada. Exato. Pode amarrar tentar, exatamente, só se atentar não ligar a chave. Entendi. Dela, porque ela vai querer atuar quando você liga a chave. Se ela estiver toda amarrada para baixo, ela vai tentar fazer essa força, não vai conseguir, ela vai danificar componentes lá dentro. Tá. E outra coisa, a manutenção ela é muito mais difícil, muito mais cara, tem que trocar óleo. Como é que é? É muito diferente ou é tranquila a manutenção? É bem tranquila, porque a suspensão dianteira, da onde a gente trocaria óleos de bengala e tudo mais, a grande força está no amortecedor central, que ele tem um amortecedor, ele tem uma mola, ele tem a atuação do ex-eletrônica, ele está todo ali. As bengalas estão praticamente de guias, tanto que dentro delas não tem mola, não tem nada, ela só tem óleo. Então, e elas saem para baixo, aqui tranquilo, é muito tranquilo, muito tranquilo. Tá? Eventualmente, com grandes impactos, pode estourar retentor de bengala, alguma coisa, como qualquer outra moto pode sofrer com isso também, mas sem nenhuma novidade. Legal, interessante, você deu dicas muito legais aí que eu não fazia ideia que tinha essas coisas. Muito interessante mesmo. Felipe, vamos conversar então agora sobre mercado de peças e na sequência custo de manutenção, porque é também um grande tabu e medo assim de nossa, uma moto alemã e etc, vou esperar 3 meses a peça chegar, como é que é isso, e custa uma fortuna. Como é que é a sua experiência aqui de chão de oficina? Precisa de uma peça, é difícil, demora, custa uma fortuna, como é que é essa questão? Olha, hoje as peças exclusivamente em concessionária, as grandes partes das peças dessas motos para manutenção de reposição, manutenção preventiva, estão tudo na mão. Tá. Na mão eu digo, geralmente está na BMW do Brasil, então é coisa de uma semana e está na mão. Algumas coisas que saem um pouco fora do prumo podem não ter no Brasil, e aí a gente cai numa linha que é pedir na Alemanha, pode levar de 40 a 60 dias para vir, e pode ser que em 60 dias você descubra que aquela peça não vai vir. É bem chato isso. E infelizmente isso está acontecendo com qualquer outra linha também. Tanto acontece. De moto, de carro, é bem complicado. Peças padrão dela de manutenção normal é caro, mas é muito próximo a qualquer uma outra da mesma cilindrada, na mesma categoria. A manutenção delas a gente brinca que não é tão expressiva, porque óleos são especificações técnicas que outras vão usar. Essa em específico usa um óleo que é só dela, 5W40, mas outras pastilhas, filtros, a gente usa tudo de ótima qualidade e vai ter o mesmo preço para as outras motos. Pneu, tudo isso daí que é de praxe vai ser fácil de achar, não vai ter problema. Tudo aumentou muito, mas a gente tem como localizar e usar. Agora, peças diferentes, peças, exemplo, de sinistro, esse tipo de sinistro também, de colisões, eu também não faço aqui na oficina, a gente não atende esse tipo de coisa, senão também não dou conta, são coisas mais expressivas, a gente acaba perdendo muito tempo. Mas são caras como qualquer outra moto. Eu já tive casos de moto pequena, que tem peças que são um absurdo. Eu tive um comparativo recente essa semana, eu estou com uma V-Strom para fazer uma manutenção ali, e o cliente disse que ele mudou a moto para lavar e deram uma quebradinha no para-brisa dele. Ele foi ver na Suzuki, custa R$1.800 um para-brisa original. Só que um para-brisa para uma BMW da versão anterior dessa custa R$1.000. Então é uma coisa muito maluca. É muito mais barato, você jamais iria falar isso. Então é complicado, vai tudo depender da peça e do momento. Hoje a gente está sofrendo um pouco, a gente atende das BMs desde as mais antigas. Então as 1100, 1150, a gente tem muita manutenção para elas. Para essas motos, se precisa de alguma coisa muito específica, infelizmente tem que vir da Alemanha. E infelizmente pode ser que às vezes nem venha, porque é muito difícil para eles conseguirem a distribuição. Quem está fabricando essas peças ainda, onde que está, é muito difícil. As concessionárias também não nos auxiliam muito nesse processo, eles são bem pedir lá, viu? Então Agora você senta e espera. Nossa, é bem difícil. A gente vai lá, cobra, tá dando certo, é complicado. São parênteses, pessoal, para vocês terem uma noção que não é coisa de BMW. Experimenta encomendar uma bomba de água da CB500X da Honda. Ela é importada.
Então, se não tiver na Honda Brasil, igual você falou, sim. vem de fora do Brasil e é a mesma coisa. Eles costumam dizer que a peça está em BO. Nossa. Que é assim, tipo, não tem. E aí você senta e espera. Então, só pra você ter uma noção, eu tô dando esse exemplo porque isso acontece em todas as marcas. Na Kawasaki igual. Exatamente. As peças de uso comum, vamos dar alguns exemplos. Sim. Né? Óleo, filtro de óleo, Filtro de pastilha, óleo. pneu. Coisas que são peças de desgaste, Exato. vai ser mais fácil. Mais fácil. Vai ter no Brasil. Agora, um acelerador eletrônico, por exemplo, se precisar trocar tudo, vai ter que importar. Eles podem até ter alguma Por carga lá sorte. porque sabem que tem problema. Entendi. Mas, exemplo, se naquela semana usou mais do que eles tinham, vai ter que esperar. Acaba e vai ter que esperar. Entendi. Isso é comum também. Tá, então no geral, pelo que eu entendi, essa questão de peça e etc. é semelhante às outras marcas. Exato. Não é nada muito diferente. Não. Beleza. Conta pra gente, vamos dar alguns exemplos aqui. Conta pra gente quanto custa uma troca de óleo aqui. Sim. O pessoal tem uma noção, um filtro de óleo original, Sim, quanto vale? sim. Dá uma noção pra gente. Um filtro de óleo desse original, acho que está beirando uns 250, 280. A gente mais precisa caro, analisar. aqui. O óleo original BMW está beirando também entre 110 e 120 reais o litro. Mais Aqui caro vai também. 4 litros. Hoje eu trabalho com outras opções para isso também. Eu uso o óleo oficial da BMW Superbike. A gente consegue um pouco mais barato isso. E eu uso também um filtro de óleo que é a mesma marca do original, só que ele não tem emblema BMW, é o mesmo fabricante que faz. Entendi. Também vai baixar muito mais E o esse preço. custa quanto? Esse vai pagar 120. 120 já é um reais. preço mais parecido. Já fica um pouco mais próximo, né? Mas ainda assim é caro, né? É muito caro. Uma troca de óleo e filtro dessa moto com tudo, você vai pagar quase uns 500 reais, mais ou menos. Com tudo, a arruelinha, tudo certinho, mais ou menos isso. Compara com uma Tiger 1200, é mais ou menos o mesmo Mesma preço? coisa. Ela também vai 4 litros, ela vai um filtro de óleo muito parecido, não vai mudar muita coisa. Nesse sentido, muito próximo. Então, muito mais próximo caro. mesmo. A minha Versys 150, por exemplo, a média de 300 reais. Isso, porque ela vai um pouco menos de óleo. Vai 2 litros só, você pode pôr um Motul, Exatamente. né, dentro das especificações. Dentro que ela das tem. especificações. Dá para pôr um High Flow, um filtro de óleo, que Exato, é original de outra exato. marca, com as especificações. Então, pra você ter uma noção, então é caro sim, é mais caro do que as... Por isso que eles comentou no começo do vídeo que não é um ideal uma moto de dia a dia. Exato. Imagina, se 500 pau cada troca de óleo. Ela vai te cobrar um pouco isso daí, não tem jeito. Não tem jeito. Legal, só pra gente ter uma noção, então, de fato, temos aqui uma moto que o usuário tem que ter a consciência de que comprar, eu acho que é a parte mais fácil. Sim. Manter depois que é o negócio. Sim. Né? Vamos comentar um pouquinho sobre esse motor boxer, que é uma das coisas que mais impressionam na motocicleta. Sim, sem É um dúvida. negócio gigante na horizontal, um cabeçote do nada na lateral da moto. Conta pra gente um pouco de vantagem e desvantagem, você já comentou um pouquinho da desvantagem dele. Sim. E conta pra gente, conta também dessa questão dessa novidade da válvula, aqui, Sim, do modelo sim, mais sim. novo. Conta pra gente sobre essa grande diferença desse modelo. Sim. Bom, o que é legal nesse motor? A diferença dele por ele estar nessa posição boxer, muito parecido com Porsches, né? Menores, são muito a mesma teoria. Ele tem um torque, uma força muito boa, porque são cilindros muito grandes. A desvantagem dele aqui nessa parte aqui de fora, que também o pessoal acaba não acostumando, ele é muito ruidoso. Por que ele é ruidoso? Pensa o seguinte, ele está aqui muito fácil, com um caminho direto para o seu ouvido, de todos os barulhos que ele está fazendo. O bico dele está bem aqui embaixo, você escuta nitidamente o bico dele batendo. Muito coisas que em motos normais, que o motor está todo embaixo do tanque, da caixa de ar, você não vai ouvir. Então as engrenagens de corrente de comando estão todas girando muito próximas aqui e com caminho direto para o seu ouvido. Isso tudo torna ela muito ruidosa, tá? Existem alguns casos das motos mais da geração anterior, que elas acabam dando um ruidinho um pouco maior, um pouco menor. É de se analisar, precisa ver certinho, pode ter alguma coisa acontecendo nesse cabeçote, não necessariamente é pastilhamento de válvulas, é de se averiguar, mas elas por si só naturalmente são muito ruidosas.
Hoje, essa diferença do Shift Cam, ele tem um atuador eletrônico ali dentro que ele consegue mudar a parte que os comandos estão pegando. Então ele tem uma certa angulação num determinado giro, num determinado jeito que você está andando, ele altera isso depois, é um variável. Isso carros já utilizam, muitos outros veículos já utilizam dessa tecnologia. Ajuda demais, é essa parte que eu falo que eu gosto muito dela nessas baixas, ela é muito mais gostosa de andar, muito mais linear. Voltando nessa parte de ruidoso, eu tenho hoje, não é nenhum nem dois clientes, que na ocasião onde elas começaram a aparecer, que foi meados de 2014, 2015, que o pessoal começou a migrar das gerações anteriores para essa moto, a geração anterior, que ela era 100% a ar e óleo refrigeração, né? É uma moto totalmente diferente dessa. A pessoa pensa que ela é parecida, mas ela não tem absolutamente nada a ver. Aquela moto ela é refrigerada a óleo, o câmbio dela é seco no sentido de não compartilha o mesmo óleo do motor, ela tem um óleo do câmbio, como se fosse de um carro, e a embreagem é uma embreagem seca também, disco de lona, lembra muito uma embreagem no Fusca. Então é muito bruta isso, e aqui por ela ser a óleo, os componentes, vamos falar, são mais grossinhos, o tucho dela ajusta de um jeito mais silencioso, vamos dizer assim, e ela acaba que faz muito menos barulho do que essa. Esses clientes meus, eles chegaram a migrar para uma moto nova dessa, deixaram a antiga aqui para a gente fazer a venda deles, deu 2, 3 meses, eles voltaram aqui, pediram a moto antiga de volta e falaram, vende a nova, eu não acostumei. Então essas novas é mais ruidosas? Mais ruidosas. Aqui a engrenagem de comando delas ali é muito ruidosa. Então, e eram motos novas, não tinham nem problema nem nada, mas eles não conseguiram se acostumar. Essa moto, por sua vez, ela é muito mais arisca, ela é muito mais performance. As antigas, elas são mansas, elas são motos mais macias, mais leves assim, de giro de motor, são fortes também, mas são outros tipos de moto, é outro tipo de andada. Uma coisa que evoluiu muito dessas motos para as primeiras gerações, isso é legal de falar, as primeiras 1100, 1150, o balanço delas eram muito fortes. Você liga a moto e acelera, ela quase que quer virar. Isso é bem comum mesmo. Isso, o balanceamento delas está muito evoluído. Nessa geração aqui, você praticamente não sente. Então aquele quesito de vibração e tal, não é um ponto problema nessa moto. Ninguém reclama de vibração. Óbvio, você vai comparar com umas motos 1000, uma S1000XR, uma Versys 1000, não, vai ser o mesmo 4 cilindros não tem erro, não, né? tem como, não tem como. É uma equalização ali muito maior. Mas ela evoluiu demais do que era a primeira geração dela. A primeira geração dela, quem não está acostumado a acelerar, assusta. Porque ela dá um tranquinho pro lado que se você não está esperando, você assusta. Se você não entendeu o porquê desse tranco, aqui o pistão trabalha na horizontal, um para cá e um para lá. Então por isso que ele é enorme para o lado, assim. Porque o Exatamente. Motor, os outros normais trabalham aqui, né, na vertical. Você nem sente ou esse uma balanço. certa angulação, né, mas aqui próximo do eixo vertical. Exato. Né, e aqui na horizontal. Por isso que impressiona e tem uma característica da marca, né? Sim, um negócio histórico, etc. Não vale entrar nesse assunto. Exatamente. Mas é uma característica, é o que faz parte do DNA da marca, né? Então, no geral, um motor que entrega um torque bem diferente. Sim. E disponível pelo seu curso e pistões grandes, né? E essa particularidade aqui de sair para a lateral e do ruidoso, etc. Exato, De fato exato. é ruidoso esse motor. Mas se você nunca teve a oportunidade de andar num motor desse, é diferente. É diferente, tem seus pontos legais, seus pontos emocionais. Sim. Desse motor, é bem legal. Felipe, conta pra gente a última pergunta pra gente encerrar. O que você, vamos supor que eu, Ricardo, estou à procura de uma GS 1200 ou 1250. Que dica você dá para o usuário, para o cara que quer comprar, para ele olhar numa moto usada, né, seminova? Sim. Olha isso, olha aquilo. Que dica que você dá para uma pessoa que está na procura dessa moto? Sim. Bom, vamos lá. Essa moto, visualmente, ela pode estar sempre muito bonita, né? O que a gente precisa sempre entender nela é se tudo está funcionando.
Essa moto, o grande diferencial da BMW, o computador de bordo dela, a ECU, os módulos, eles têm uma comunicação com scanners muito forte. Então, se houver a possibilidade de levar algum mecânico, alguém que tenha essa assistência para scanner, já é um ponto muito bom, porque ela conta tudo o que acontece na moto. Inclusive, se empinar, porque ela registra a diferença de velocidade da roda dianteira para a traseira. Isso quer dizer que ela estava em processo de empinar. Sim. Então, isso tudo ela conta. A menos que alguém entre lá e apague esse erro, vai continuar lá. Tá? Isso é um dos pontos, se conseguir levar para alguém ver, melhor. O segundo ponto, teste tudo na moto. Suba nela, ligue aquecedores de manopla, módulos de pilotagem, veja se ela entra em tudo, suspensões, peça todas as regulagens para ela ir toda para cima, toda para baixo. Ela precisa fazer tudo isso sem acender nenhuma luz e parar o processo. Qualquer coisa que tenha esse tipo de problema, ela vai ficar com a luz acesa. Outro ponto também, essas rodas, principalmente das Premiums, as raiadas, elas podem sofrer com um buraco, alguma coisa de mau jeito. As pessoas acabam não olhando e dando o devido cuidado, porque elas podem amassar, elas são uma roda. O pessoal pensa que essa roda raiada é feita para fazer coisas mais fortes e beleza. Um jeito muito simples de identificar isso, se você passar o dedo na borda dela aqui assim, no raio que ele tiver a marca, ele tem um calombinho. Geralmente, se você sentir esse calombinho e você pegar no raio, você vai ver que ele vai estar meio solto. Isso precisa ser verificado, precisa ser alinhado, precisa reajustar esse raio, para você não ter um efeito em cadeia depois dele quebrar e vir danificando tudo. Só um parênteses, toda roda raiada demanda manutenção. Exatamente, da roda de liga. Exatamente. Então, ponto de atenção. Continua. Sim, é que nessa daqui às vezes o pessoal pensa que ela é muito bruta e não sente a suspensão dela. A parte boa é que não vai te transferir essa porrada. Às vezes você deu uma porrada forte e ela não te passou. Você não sabe que você deu essa porrada forte. Às vezes você está carregado, alguma coisa, você não sentiu. Então isso é um ponto legal de ver também. Outros níveis que são visíveis, estão previstos em manual, também sigam e vejam. Exemplo, nível de fluido, veja se ele está no nível certo. Aqui também ele tem um nível, aqui ele tem um nível do líquido de arrefecimento, você também vê. Tudo isso ele já vai te entregando se você tem uma manutenção feita nessa moto de acordo. Porque uma moto que está com isso baixo, aquilo baixo, já fica um pouquinho com o pé atrás. Porque é difícil, né, a gente acreditar que a moto está em perfeitas ordens se coisas simples de manutenção básica não estão feitas. Outra coisa que eu também gosto de aconselhar o pessoal olha a data do pneu. A data do pneu ela tem um vencimento, a gente considera 5 anos, que é um vencimento de idade mesmo, dele ter uma aderência boa e tudo mais. Às vezes a moto anda pouco, mas o pneu é muito velho. Eu já cheguei a pegar moto dessas, das primeiras gerações, 13, 14, né? A moto já vai ter 8, 9 anos, a moto tinha 7 mil quilômetros, mas o pneu era original. Mas o pneu muito velho, muito velho. Às vezes você vai pegar a moto e começar a andar, porque a outra pessoa não estava andando, você pode ter problemas. Então a gente fala, você que está em cima da moto, então tome essa decisão com coerência, porque o pneu, freios, é o que vai te manter seguro e em cima da moto. Quem vai estar em cima dela é você, não é quem você deixou para trás, o ex-dono da moto. Então sempre é bom analisar isso daí, tá? Então basicamente, conferir todos os sistemas da moto, e o de praxe, né? Pneu, pastilhas, rodas e etc. E eu sempre falo aqui, quando vocês vêm me perguntar dicas de motos seminovas e usadas, leva no seu mecânico. Exatamente. Ele vai ter detalhes e conhecimentos que a gente, consumidor, nunca vai ter. Exato. Ele, por exemplo, ele vai conseguir ouvir essas válvulas aqui funcionando e saber se está zoado, se não está. Exato. Porque às vezes tá tudo certo, mas por característica ele ser ruidoso, você acha que não tá. Isso. E às vezes você perde um negócio legal. Então sempre leve no seu mecânico de confiança. Estou aqui com um exemplo de pessoa que trabalha com esse tipo de moto e etc. Então faz diferença você ter a opinião de uma pessoa que você confia. Não vai levar num cara que você não confia também, complicou. É difícil, às vezes não vai nem saber muito o que está dizendo. Então... tem mais um ponto interessante nessas motos. Essas motos, a geração mais nova delas, a partir de 16, 17, elas existem em versão low. Certo. Sim. Ela não é banco baixo, ela é inteira baixo. Então ela tem suspensões mais baixas, o cavalete dela é diferente, o descanso lateral dela é diferente, ela é uma moto mais baixa. Por que eu digo isso? Tem duas situações.
Uma que eu tenho clientes que compram uma moto, vem aqui, fazer manutenção e tal, comprei agora recente, e a gente fala para ele, você sabe que essa moto ela é kit baixo, né? Ele fala, é? Ele não sabia, ele comprou sem saber, a moto é kit baixo, às vezes alguns deles até se incomodam, falam, nossa, a moto é baixa, mas é porque ela está com o kit baixo deixa ela realmente um pouco mais baixa. Então, e uma outra situação é, às vezes ele pega uma moto dessa que é normal, e hoje existem kits da Hyper Pro, que troca-se as molas dos amortecedores, ela diminui. Porém, eu já peguei casos que os cavaletes e o descanso lateral não diminuem. Eu já vi coisas bem mal feitas para resolver isso. Serraram o descanso lateral, soldaram de novo, ficou bem grosseiro. Enfim, precisa olhar. E novamente, essa pessoa não sabia que isso estava feito. Tinha acontecido isso. E esse específico da Hyper Pro, a moto ficou muito dura, porque abaixaram ela e o amortecedor, o curso dele era grande. Ele não conseguia. A pré-carga ficou. A moto era muito dura. O cliente reclamava, a gente analisou e falou: infelizmente, precisa trocar suas suspensões ou achar a mola original. E aí um detalhe legal: não vende mola original do amortecedor, você tem que comprar o amortecedor inteiro. Que deve ser baratinho. Promocional. É interessante. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido o propósito desse vídeo. A gente passou por alguns pontos principais de detalhes, facilidades e dificuldades, coisas legais e de defeitos que essa motocicleta tem. É de fato uma máquina muito incrível. Quem teve a oportunidade de andar sabe disso. Muito maravilhosa mesmo essa moto. E tá aí um conteúdo para você ter uma noção básica aí do que rola aqui no chão de oficina. E vou deixar aqui o contato e o Instagram e o contato aqui da oficina do pessoal da Craft Motos. Se você quiser tirar uma dúvida, quiser trazer sua moto, enfim, mesmo que não seja uma GS, que seja na linha de trabalho deles aqui. Exato. E tá aqui mais uma pessoa para vocês terem como referência nesse assunto, mais direcionado aqui para Big Trail. E mais uma vez, Felipe, muito obrigado por compartilhar esse conhecimento aqui de graça para vocês e para todo mundo. Isso é muito valioso, eu sempre gosto muito de opinião de mecânico, então gratidão por isso. Imagina. E é isso, fica aí sua oportunidade de se despedir do pessoal aí. Show! Gente, obrigado aí. Espero que a gente tenha compartilhado alguma coisa interessante com vocês. E como eu disse, muito dessas coisas são parte das minhas experiências e dos meus clientes que a gente tem corriqueiramente dia a dia aqui. Mas, enfim, qualquer dúvida, qualquer coisa, passe aqui que a gente conversa, a gente troca uma ideia, sempre dá solução para tudo. É isso aí, se você achou que essas informações foram úteis, já sabe, né? Dá um joinha positivo aí, se inscreve no canal e até um próximo vídeo. Até mais.